pessoal, boa tarde. Agora eu vou mudar aqui de posição. Dizer para vocês, eu sou professora pesquisadora da UDESC, né, da Universidade do Estado de Santa Catarina, e é desse lugar que eu vou falar do Observatório de São José, não exatamente como membro do observatório, mas como uma pesquisadora, que a gente começou a acompanhar o trabalho de alguns observatórios em Santa Catarina, e agora a gente realiza um trabalho mais próximo com o Observatório Social de São José, que é um município vizinho de Florianópolis, e a gente está realizando um projeto de extensão lá com eles, e por isso eu vou falar mais desse, para falar também do geral. E o Observatório de São José, ele é parte de uma rede chamada Observatório Social do Brasil. Essa rede tem origem na experiência da cidade de Maringá, no Paraná, que em 2006 constituiu o seu observatório por conta de um escândalo de corrupção que aconteceu no município em 2004, e esse era um escândalo muito grande, e a população, uma parte dela, especialmente do meio empresarial, uma associação empresarial de Maringá, resolveu criar o observatório para acompanhar especificamente as contas públicas. Então, eles têm um foco na questão do gasto público, das compras e licitações, e a ideia de estimular também os cidadãos a se informarem sobre, né, as contas públicas e exercerem a sua cidadania, chamada de cidadania fiscal. A ideia de que, se eu pago tributos, eu devo conhecer para onde está indo o tributo, como ele está sendo gerido. E o Observatório de Maringá se tornou uma referência para muitas outras cidades, inicialmente no Paraná, mas depois também em Santa Catarina. Em Santa Catarina, o primeiro foi o Observatório de Itajaí, que surgiu motivado por uma enchente que teve no ano de 2008 em Santa Catarina, e os municípios, inclusive Itajaí, entraram em estado de emergência. E por conta da desconfiança de que o gasto não estava sendo bem realizado, não era transparente, essa situação de emergência permite, né, alguns procedimentos que não são os usuais e tal. Então, o pessoal se mobilizou e criou o Observatório Social de Itajaí, que se tornou também uma referência para outros observatórios. Hoje, essa rede tem cerca de 80 observatórios em vários estados brasileiros, acho que mais de 10 estados brasileiros. A maioria deles ainda é no Paraná, em Santa Catarina, mas também tem vários outros estados. Eu trouxe um jornalzinho do Observatório de São José, está lá fora, eu deixei vários exemplares. E aqui, para quem já pegou o jornalzinho, tem quais são as linhas de ação de São José. A ideia que eu acho interessante dessa rede, primeiro, que é a composição, quem compõe esses observatórios. A gente fez um estudo sobre isso. Basicamente, são associações empresariais, então tem muito forte a presença desse micro e pequeno empresário, que vê muitas coisas acontecendo na prefeitura, na Câmara de Vereadores, se sente lesado ou não consegue entrar nos esquemas, muitas vezes, dessas quadrilhas, né, que negociam com as prefeituras por aí, e aí eles se sentem lesados e querem fazer alguma coisa, usando o seu conhecimento sobre compras, sobre preços, sobre gastos, enfim. Tem muitos também que são contadores, advogados, OAB, a maçonaria também é uma entidade presente em muitos desses observatórios, Lions, Rotary, esse tipo de organização, que são organizações tradicionais nas cidades e que, de alguma forma, estão se articulando em torno desse propósito de controlar as contas públicas. E um outro perfil que é muito forte, que é o caso de São José, são servidores públicos, pessoas que estão na ativa ou são aposentados e que têm um conhecimento bastante grande sobre como funciona o dia a dia da máquina pública e querem usar esse conhecimento também para melhorar a qualidade do gasto. É o caso do coordenador do Observatório Social de São José, que ele é um servidor da Fazenda, da Secretaria da Fazenda do Estado. E ele disse que, muito frustrado com as coisas que ele via na Secretaria da Fazenda e que ele não conseguia transformar de dentro, ele percebeu que ele precisava transformar de fora. Então, pela sociedade civil, né, como alguém que participa de um observatório, que é uma entidade de controle social. Então, é uma pessoa que tem um super conhecimento e que agregou, então, em torno dele, vários outros servidores públicos, associações empresariais, imprensa. A imprensa tem um papel muito importante também aí nessa articulação. As linhas de trabalho, então, estão aqui para quem tem o jornal, mas basicamente fomento à transparência pública e ao controle social. E aqui vem um papel do observatório que não é de gerar dados, mas de demandar informação. Demandar informação de quem deve, né, quem tem por competência produzir certo tipo de informação. A outra é fiscalização de licitações e contratos. Aí o observatório esse observatório brasileiro, desenvolveu uma metodologia que é compartilhada pelos vários observatórios para controlar licitações e contratos. A outra é análise orçamentária e contábil,
Então, analisam as contas públicas, né, que são publicadas diariamente, mas que também a informação que está lá nos portais de transparência e não é usada para nada, enfim, não resolve o problema dos municípios. Então, fazer análise, né, por exemplo, comparações de gastos. O Observatório de São José também faz acompanhamento da produção legislativa, além de ver se a Câmara de Vereadores está cumprindo as suas funções, como que está gastando os seus recursos, é também o que está sendo produzido pelo Legislativo. Eles fizeram um estudo muito simples, comparando, por exemplo, gastos por Câmara de Vereadores dividido pela população, gasto per capita. E compararam os 10 maiores municípios de Santa Catarina e mostraram que existe uma diferença enorme, por exemplo, entre a Câmara de Vereadores de Florianópolis e a Câmara de Vereadores de Chapecó. Se não me engano, Florianópolis e Itajaí eram das câmaras que mais gastam per capita e a de Chapecó era a que menos gasta. E aí isso gerou uma super repercussão na imprensa e tal. Então, é um dado simples, que está disponível, mas o que o Observatório faz é analisar, lançar luzes e colocar em debate. O que mais? Racionalização de despesas e eficiência na gestão e avaliação da efetividade dos serviços públicos. E aqui eu estou quase terminando, né? Esse ponto 5, racionalização de despesas e eficiência na gestão, é que eu quero fechar dizendo que tanto em São José, como em Itajaí, como em Maringá, o que a gente estudou foi um texto que a gente, espero em breve esteja publicado, eu posso enviar para vocês, é o conceito que a gente trabalha de coprodução do controle. A ideia de que o controle, enfim, os órgãos institucionais de controle, que se inclui aí o Tribunal de Contas, o Ministério Público, o controle interno das prefeituras e o Legislativo, eles têm funções num sistema de controle. E a nossa ideia é de que, se o controle social não é ativo, esse sistema de controle funciona mal, né? Porque, enfim, ele é para ele mesmo. Então, ele produz informações que só circulam dentro do próprio sistema de controle e não são trazidos a público ou são trazidos muito esparsamente. Então, na medida que o controle social se torna ativo, ele qualifica e pressiona, né, o controle como um todo. E há algumas iniciativas, no caso de Maringá, eles perceberam que um problemão era o estoque, né, o almoxarifado, que estava muito mal gerido, mal acondicionado, não tinha controle nenhum. E eles propuseram, então, à prefeitura uma parceria para reforma, para o projeto de reforma do almoxarifado, para o desenvolvimento de um sistema de controle de estoques e para o treinamento da equipe da prefeitura que ia cuidar do almoxarifado. Isso se tornou, enfim, um caso, né, de sucesso aí, que é copiado, visitado por vários outros municípios, mostrando que a sociedade pode oferecer ao poder público uma expertise, um conhecimento que ela tem, no caso em armazenamento e gestão de estoques, e depois de publicização dos dados do estoque. Então, hoje, os dados dos estoques da Prefeitura de Maringá estão disponíveis, né, e tem auditorias feitas pelo próprio controle interno da Prefeitura e pelo Observatório. Então, você começa a criar o que a gente chamou aí de coprodução do controle, que são formas de articulação entre a sociedade civil, que tem aí um conhecimento também mais especializado, e, por outro lado, os órgãos de controle, que são pressionados e, às vezes, eles sozinhos não conseguem enfrentar certas pressões internas. Então, o controle interno, às vezes, é muito barrado, por exemplo, pela Secretaria da Fazenda, do município e tal, eles ficam brigando internamente. E quando o Observatório vem e pressiona ou se alia a ele acaba tendo mais força, inclusive para exercer a função de controle interno. Mas há muitos conflitos, há muitas brigas, muitas ameaças, né? Essas pessoas sofrem ameaças também, enfim, quando começam a levantar certos esquemas. E, enfim, é um tema muito interessante, a gente vem trabalhando com eles enquanto universidade, e lá na UDESC a gente também está criando o Observatório Floripa Cidadã, e aí como parte de uma outra rede, que é a Rede Brasileira de Cidades Justas, Democráticas e Sustentáveis. Mas não vou falar dele agora, que meu tempo já acabou, então fica para outro momento. Obrigada.